Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Flávio Bolsonaro deve estar coçando o cérebro, porque os amigos deles foram uma parte, né? Uma parte. Alguns deles, porque tem muitos ainda para ser condenado. Agora, o Supremo Tribunal Federal condenou, tornou réu o Bacelar, o TVH Joia, o desembargador, aquele desembargador do Rio de Janeiro, que inclusive fazia ações e avisava o Bacelar, o TV Joia, tudo em ação contra o Comando Vermelho. Ele avisava, ele fazia reuniões um dia antes com o Comando Vermelho. É a primeira, olha bem, a primeira turma do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, decidiu por unanimidade tornar réus o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e também o deputado TH Joia, e também o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto. E eles que estão presos são acusados de vazamento de informações sigilosas ao Comando Vermelho, que eles também faziam parte. E a decisão também atinge Jéssica de Oliveira Santo, que ela é a mulher do TH Joias, e o Tarcísio Nascimento Salgado, de lavar dinheiro do tráfico. Agora, o julgamento ocorreu em plenário virtual no Supremo e segue esta semana até sexta-feira, dia 21. Agora, para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, os elementos reunidos durante as investigações indicam o delito de obstrução de investigação. Ele foi seguido pelos demais membros da primeira turma, que são o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino. Agora, segundo a Procuradoria-Geral da República, eles atuaram junto para prejudicar aquela operação da Polícia Federal chamada Zargum, que foi deflagrada em setembro de 2025, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa liderada por integrantes do Comando Vermelho que eram dedicadas à prática do tráfico internacional de armas de fogo e drogas, e também a lavagem de dinheiro, de capitais e outros delitos como corrupção. Agora, entre os alvos da batida da Polícia Federal estava o TH Joias, que, segundo as investigações, teria sido avisado sobre a ação policial. E a denúncia afirma que o desembargador federal Macário Neto teria revelado antecipadamente a Bacelar as informações sigilosas sobre as medidas que, inclusive, ele iria tomar. E essas medidas que seriam cumpridas, porque era ele, inclusive, que estava mandando. Agora, os amigos próximos, os dois, eles se encontraram, olha bem,
o Macário Neto, que é o desembargador, e o Bacelar, eles se encontraram na véspera dessa operação, quando trataram das ações policiais. E na sequência, o então presidente da Alégio Bacelar avisou o seu colega, o parlamentar TH Joia, sobre as investigações, o que teria, inclusive, permitido que ele retirasse os computadores do gabinete dele e também da casa dele. E além dele ter dado no pé, avisou para ele não ser preso. Agora, em nota, a defesa dos réus, inclusive do Rodrigo da Silva Bacelar, que era o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, está dizendo que acredita que ele é inocente. Lógico, o advogado tem que defender o cliente. Agora, todos eles são bandidos. Sabe por quê? Porque eles agem a mando do Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente da República. Veja bem, esse tipo de coisa na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, no Congresso Nacional, já existe há muito tempo, inclusive com a família do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro em si, ele cometeu aquele crime lá no Rio de Janeiro, que ele foi explodir a tubulação de água, isso foi em 87. E foi expulso do Exército em 88 e já se candidatou porque ele já fazia parte dessa organização criminosa que elegeu ele a vereador. E daí para frente o Bolsonaro não parou mais. A família Bolsonaro está aí. Inclusive o Flávio Bolsonaro é candidato a presidente da República. Agora, a população que tem que ter um pouco de vergonha na cara. Essas pessoas que elegem esses bandidos todos. Esse pessoal quer destruir o Brasil. Eles querem destruir o Brasil. Eles são de extrema direita, neofascista. Então não tem que votar no Flávio Bolsonaro. Não vote nele. Aí o pessoal falou, não gosto do Lula. Então vote em outro candidato. Tem vários. Mas não vote naqueles candidatos de extrema direita. Vota em candidato que faz alguma coisa pela população. Vota em candidato que não seja da direita, porque candidato da direita é contra o trabalhador. Todos eles. E tem um monte aí. Inclusive, se analisar todos os candidatos, vai ver que a maioria dos candidatos são contra os trabalhadores, são de extrema direita. Tem uns que até se colocam como de esquerda, mas eles são pior do que os da direita. Eles também são de direita. Tem vários partidos que enganam, mas são partidos inexpressivos. Então a população tem que ficar esperta, não votar no Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro é bandido. Ele é bandido. Só que ele é candidato. Por quê? Porque tem vários processos dele, inclusive processos na PGR, que o Procurador-Geral da República não bota para a polícia investigar novamente, porque tem prova suficiente, inclusive o processo
das rachadinhas no Rio de Janeiro. Tem vários processos do Flávio Bolsonaro. Agora, inclusive agora do Banco Master, porque o ministro André Mendonça não manda investigar, não faz busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro. Aí ele fala para investigar o filho do Lula, que mora na Espanha, não tem nada a ver com o que acontece aqui. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita reacionária, neofascista que tem no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau, né?